Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede. Desta vez, como sempre acontece, estaremos discutindo um tema de interesse público, de interesse da comunidade, de interesse da cidadania. Desta vez, vamos discutir o problema, a crise do coronavírus e as 600 mil vítimas do governo Bolsonaro. Para tanto, eu estou recebendo muito honrado o médico infectologista do Hospital das Clínicas, o Dr. Ulisses Strogoff de Matos. É com ele que vamos discutir, debater, conversar sobre este momento em que se encontra a pandemia do coronavírus. Boa noite, Dr. Ulisses, seja muito bem-vindo aqui no programa Direitos na Rede. Boa noite, Machado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar desse assunto tão importante ainda para nós aqui no Brasil e para nossa cidade também e região. Muito bem. Olha, agora nós vamos chamar aqui um vídeo que faz referência a algumas pessoas que foram vítimas da pandemia do coronavírus e, sobretudo, vítimas da negligência do governo federal, muitos deles nossos conhecidos. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Peço que a produção coloque aí. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, sambar. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar, com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que
tocar. Temos muita gente na pandemia, esse vídeo lembra, né, de muita gente conhecida da área da cultura, da área da dramaturgia, companheiros nossos, Partido dos Trabalhadores, inclusive de Ribeirão Preto. Um vídeo que sugere um balanço bastante doloroso. Né? Fomos vítimas de uma pandemia e muitas dessas vítimas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos tido uma gestão adequada, uma gestão competente desta crise sanitária que se abateu sobre o Brasil e o mundo. Portanto, um balanço como esse, que se vê aí no vídeo, tanta gente que foi embora, poderia ser um pouco menos tenebroso. Nós, de fato, atingimos hoje 600 mil vítimas só no Brasil, e isto significa que estamos em meio ainda à maior pandemia dos últimos 100 anos, depois da gripe espanhola, e significa também que houve, de fato, muita negligência, muita incompetência, muita omissão e até crimes que contribuíram para que a pandemia no Brasil atingisse esse patamar e essa dimensão tão grande, com mais de 500 mil de pessoas mortas. Né? Aqui no nosso programa Direitos na Rede, pela Rede PT, pelo YouTube e fanpage, nós vamos discutir sobre essa questão, sobre esse cenário, né, esse, digamos assim, estado da arte da pandemia no Brasil, com o Dr. Ulisses Strogoff de Matos, que, como eu já disse, é médico e infectologista do HC. Dr. Ulisses, hoje nós atingimos numericamente, matematicamente, 600 mil vítimas da Covid-19. O cenário no Brasil é um cenário hoje né, de certa, digamos assim, esperança, porque as vacinas estão aí, os casos estão diminuindo, não estão evidentemente como final de 2019, começo de 2020, que foi uma situação muito dramática, portanto a esperança começa a reaparecer, mas nós temos um saldo bastante negativo, né, com 600 mil mortes. Como é que o senhor... depois eu queria falar um pouco mais do futuro, dessa esperança, etc., da situação daqui para frente, como é que o senhor vê. Mas eu queria fazer um balanço antes. A que o senhor atribui esse número elevadíssimo de mortes no Brasil, doutor? Bom, Machado, na verdade, não foi nem incompetência, nem negligência. Foi uma decisão do governo federal, não só do presidente da República, de não combater a Covid-19. Bem no início da pandemia, outros países, inclusive, chegaram a pensar nessa estratégia, que é a estratégia que o presidente falou muito, da imunidade de rebanho, que é a imunidade coletiva, de forma natural. Foi o Reino Unido e a Suécia também flertaram com esse modelo, que é de deixar a população se contaminar, morrer um monte de gente, como na lógica da cabeça dele, todo mundo vai morrer um dia. Isso sem conhecer exatamente como era a doença. E mesmo se conhecesse, não é aceitável você fazer e nem sabia se atingiria, porque a doença sequer era conhecida,
se essa imunidade de rebanho seria atingida, e não se atinge. Hoje nós sabemos que não se atinge. E mesmo se atingisse, seria inaceitável você colocar a população do país, a população brasileira, para morrer, para aí chegar depois no final da pandemia. Então, o governo federal trabalhou a favor da Covid-19 e foi competente com isso, nessa propagação e disseminação do vírus. Então, o número que você está dizendo agora de 600 mil óbitos, 600 mil mortes, e nós vimos a vinheta prestando homenagem, e a gente tem que lembrar de que são a maioria dos anônimos, pai de família, filho, esposo. Então, são lares destruídos, que a gente sabe o que é a dor de perder um filho, um pai. Então, esse é o tamanho da crueldade que foi feita aqui no Brasil. Então, essa estratégia, ela ficou muito bem clara desde o início, porque no momento em que a pandemia já se demonstrava o seu potencial letal, né? Antes da pandemia chegar no Brasil, nós já estávamos vendo a situação dramática na Itália. Então não é que nós não sabíamos que ia ser perigoso. E por outro lado, já tinham experiências, principalmente, por exemplo, na China e outros países, que já se viu que era uma doença de transmissão aérea, que desenvolveu-se o teste para diagnosticar, viu que testando, isolando aquelas pessoas, era possível segurar. A China segurou, o Vietnã segurou, a Austrália, Nova Zelândia e vários outros países que adotaram, mesmo sem ter nenhum tratamento, mesmo sem ter vacina, conseguiram conter eficazmente. Os países que acharam, e a Itália foi um desses países, e algumas cidades da Itália falaram, aqui não para, etc., com aquela questão da vamos continuar, amargaram o resultado. O prefeito de Milão, por exemplo, que depois pediu até desculpa. Foi exatamente isso aí. Principalmente ele ficou mais conhecido com isso. Mas não foi o único. Então isso tem... E o Brasil já sabia disso. No primeiro pronunciamento oficial do presidente da República em cadeia nacional de TV e rádio, ele disse que se fosse uma pessoa como ele, com um passado de atleta, seria no máximo um gripezinho, um resfriadinho, que é uma mensagem falsa, porque não é essa a realidade. Porque, inclusive, crianças saudáveis, jovens saudáveis, morrem de Covid. Continuam morrendo ainda de Covid. Então começa com a comunicação errada, falsa. Então, e a primeira arma de combate a uma pandemia é a comunicação. Você pode ter toda a estrutura num país com 200 milhões de pessoas, num país maiores ou até menores. Se você não tem uma comunicação para mostrar e esclarecer exatamente para aquela população a gravidade daquela doença, como ela se transmite, como se combate, e dar uma mensagem segura, correta, isso é o essencial para combater qualquer pandemia. Qualquer pandemia. Nós começamos com essa mensagem errada, com a mensagem falsa. Nós não fizemos, além de ter passado essa mensagem errada de que minimizar uma coisa gravíssima, uma coisa como se fosse um nada, uma gripezinha, um resfriadinho, e também nós não fizemos sequer o controle de fronteira. Não houve, o Brasil ficou aberto para os países que estavam no início, que tinham países que tinham mais problemas. Nós não fizemos esse controle. O teste já tinha sido desenvolvido e o Brasil tinha e tem dinheiro para ter comprado os testes, não foi atrás dos testes para fazer o suficiente. Nos primeiros casos nós poderíamos ter feito, mesmo tendo entrado no país, nós poderíamos ter feito o diagnóstico desses casos, que eram poucos ainda, feito o isolamento dessas pessoas, a quarentena dos contatos, e isso seria suficiente para manter no nível aceitável de algumas mortes, como em alguns lugares aconteceram. Então, por exemplo,
Tem gente que vai falar, mas a China tem muito dinheiro, a Nova Zelândia, a Austrália. O Vietnã é muito mais pobre que o Brasil, muito mais populoso, ele tem 100 milhões de habitantes num país tamanho do estado de Goiás, faz divisa com a China e em 2020 tiveram 20 e poucos óbitos. Agora com a Delta eles perderam o controle, porque a Delta realmente, o poder de transmissão dela é maior. A estratégia que usaram para isolamento, rastreamento, etc., não foi suficiente para segurar a Delta. Então eles estão sofrendo agora mais com isso. Mas o que o governo do Vietnã fez no início? Uma comunicação séria com a população. O governo passou uma mensagem séria do que era a Covid, fez o isolamento, o rastreio, colocou seus principais artistas para fazer jingles e músicas, explicando, dialogando diariamente, isolando uma rua inteira, um bairro inteiro, uma região inteira, segurou. Então nós fizemos aqui o contrário. Nós deixamos a Covid entrar, nós não fizemos esse rastreio e, além disso, foi passado mensagens falsas. E ao longo da pandemia, à medida que ela foi, quando já viu-se que essa estratégia da imunidade de rebanho não seria eficaz porque a mortalidade começou a crescer muito, o governo federal insistiu nas medidas. Algumas medidas limitadas tomadas pelo Congresso, como questões de máscara, como assistência indígena, saneamento básico e várias outras medidas de combate, o presidente vetou essas leis. Então, caracterizando aí um claro apoio à disseminação. Não sendo, lógico, muitos desses vetos caíram, mas isso leva meses. Por exemplo, o veto de indenizar familiares de profissionais de saúde morrendo de Covid, foram meses depois que esse veto foi cair. Isso teve um impacto muito negativo. A Covid seguiu avançando, o Brasil se tornou o pior lugar do mundo para a Covid em termos de proporcional de morte, de número de casos, ficou ali na frente muito tempo, primeiro, segundo e terceiro lugar em termos de casos e de número de mortes, sem ser um dos maiores países do mundo, é um grande país, mas não, com muito número, acima de países menores que o Brasil, inclusive. E o governo seguia, dizendo o quê? Incentivando a aglomeração. O próprio presidente promovendo aglomerações, incentivando as pessoas a saírem de casa, não usando máscara, falando contra a máscara. E quando já se havia vacinas já mostrando a eficácia de maneira surpreendente, a ciência permitiu o desenvolvimento de vacinas eficazes, seguras. Mais uma vez, o Brasil tendo todas as condições de ter adquirido as vacinas precocemente, aí agora amplamente documentado pela CPI, inclusive da Pfizer e outras empresas que o Brasil poderia ter, de início, ter já comprado as vacinas suficientes para toda a população brasileira, com simplesmente o melhor programa nacional de imunização do mundo, com mais de 40 mil salas de vacina, nós poderíamos ter, em poucos meses, ter vacinado toda a população brasileira. Então, se tudo que vinha feito errado, se o governo tivesse colocado a vacina, já fez errado, muitas mortes já teriam sido evitadas se tivessem feito a contenção, impedido o espalhamento do vírus. Mas o vírus se espalhou. Se mesmo assim tivesse investido nas vacinas, nós teríamos ainda evitado centenas de milhares de mortes. Doutor, pelo que o senhor falou aí, né, o governo Bolsonaro, ele deixou de chamar para si a responsabilidade de gerir essa crise, ele deixou de dialogar com prefeitos e governadores, ele deixou de se comunicar com a população, ele deixou de controlar as estatísticas para ver o tamanho da pandemia que estava se abatendo sobre o Brasil. Ele apostou na imunidade de rebanho, a chamada imunidade comunitária ou natural, que hoje se vê não é algo que possa se concretizar.
ele apostou num tratamento ineficaz, inócuo, com cloroquina, ivermectina, etc. Ele deixou a pandemia correr ao Deus dará, né? Alguns, aí os prefeitos, governadores, algumas agências de pesquisa, a própria mídia, a imprensa, é que geriram isto no lugar do presidente da República. Ele deu mau exemplo, atacando máscara, atacando vacina, incentivando aglomeração, contaminando pessoas, inclusive crianças. Ele fez um escarcéu e vetou essas medidas, né, que o senhor acabou de assinalar, também de contenção da pandemia, e foi um agente que atuou a favor do vírus, da disseminação do vírus, né? Aliás, até criminosamente, infringindo artigos do Código Penal, ao incentivar a aglomeração de pessoas e disseminar as contaminações. Quer dizer, não tinha jeito de ser pior, né? Isto é um desempenho ou um não desempenho, a meu ver, criminoso. Não é, por acaso, e não é também nenhum exagero, chamar um presidente da República que fez tudo isso de genocida. O senhor lembrou agora há pouco, né, que inclusive as medidas para socorro às populações indígenas que estavam ameaçadas pela Covid foram vetadas pelo presidente da República. São vetos insustentáveis, né? São vetos que não têm justificativa nenhuma, a não ser a perversidade, a maldade ou o desprezo pela vida humana e pela população brasileira. Eu não consigo ver um cenário pior do que esse para um presidente da República, como o senhor acabou de pintar. O senhor disse, eu estou apenas reproduzindo, resumindo em linhas gerais, né, todos esses problemas que o Brasil, pelos quais o Brasil passou, justamente por ter um presidente da República negacionista, um presidente da República que preferiu, né, ignorar a ciência e insistir nas fake news, insistir nos tratamentos ineficazes, insistir na tal imunidade de rebanho, enfim, tudo aquilo que era contrário ao que a ciência revelou e tudo aquilo que era contrário à experiência dos países lá da Europa que já tinham passado pelos primeiros meses da crise e já poderiam servir de orientação para nós aqui. Quer dizer, o presidente desprezou tudo isso, desprezou a experiência daqueles países, desprezou a ciência, desprezou a verdade, preferiu a fake news, preferiu essa maluquice toda e levou o Brasil onde chegou com 600 mil mortes. Doutor, resumindo tudo isso, o senhor como médico, o senhor como especialista, infectologista do HC, com toda a sua experiência, o senhor que fez o juramento de Hipócrates, de Cos, o senhor reforça esse adjetivo, não é, sobre o presidente Bolsonaro. Ele é um genocida, doutor? Veja bem, Machado, primeira coisa, ele realmente, na minha avaliação, opinião, ele cometeu um crime contra a saúde pública, como o seu artigo 267, 268 da Constituição, que prevê, inclusive, a cadeia, a prisão do Código Penal. Do Código Penal. Isso porque a ação, essa ação ela é agravada quando você facilita, você dissemina isso aí, se você é um agente público, por médico, enfermeiro e outros. Qual que é a responsabilidade disso se você é o principal agente público de um país? E você tem uma pandemia, que, como você bem disse, que a ciência definiu muito bem, que os fatos mostraram muito bem que era letal.
haviam projeções matemáticas, epidemiológicas, inclusive o que o Brasil, esse número hoje, está dentro do número de uma evolução natural da Covid no Brasil. Poderia ser pior? Poderia, mas está dentro de números previstos em modelos matemáticos da evolução natural, sem combate. Então, se você tem uma doença de propagação, se você tem uma pandemia, se você tem os meios de combater e você dá os meios de disseminar, e isso está resultando até o momento em 600 mil mortes, eu, desde o início, em entrevistas aqui, eu disse, o governo federal está cometendo um crime contra a saúde pública. E se você pegar, por exemplo, questões de populações específicas, como a indígena, que tem o índice de mortalidade é muito maior do que a população do Brasil. Se no Brasil, no geral, a situação é muito ruim, nos indígenas é pior. E se ele vetou ações contra essas comunidades, isso tem que ser sim investigado. O que motivou aquele veto, qual o motivo, quais foram as consequências, isso caracteriza, no mínimo, a necessidade de se investigar e ver o que aconteceu. Em outras situações também, investigar por que tinha condições de comprar vacina e não comprou, sabendo que é efetividade, sabendo que era seguro. Então, isso é um crime contra a vida. E é também incompreensível como isso estava aos olhos de toda a nação brasileira, estava aos olhos de quem tinha condições de barrar o presidente, que é o Congresso Nacional e o Judiciário, e não barraram. E está continuando. Ou a compra de vacinas, etc., que o governo fez, foi sob muita pressão. No momento em que precisava se fazer distanciamento social, precisava fazer, testagem não foi feita, e precisava de auxílio emergencial, foi a pressão do Congresso. E depois o governo quis se reivindicar de que fez, mas não, foi uma pressão. E o valor que o governo, sob pressão, o valor que o governo queria dar era muito inferior ao que os R$600 que foi dado, e que hoje tem um valor para uma parcela bem reduzida, ínfimo, quase que um botijão de gás hoje. Então, nesse conjunto, no mínimo, se for olhar a realidade de um país e uma seriedade, ele tinha que ter sido barrado no início. Não poderia ter seguido nesse processo voluntário de propagação do vírus. Doutor, quando o senhor fala barrado, o senhor está se referindo ao impeachment dele? Não sei exatamente qual o mecanismo que seria o mecanismo adequado para fazer isso. Porque e talvez você saiba responder melhor do que eu, como jurista, porque eles claramente estão cometendo um crime contra a saúde pública. Como barrar isso? O freio do Poder Executivo no Brasil é o Legislativo e o Judiciário. Eles tinham que se dar o meio de fazer quais são os elementos e responder e dialogar isso claramente para a sociedade e frear. Isso tinha que ser freado. Foi assim, não, tem que comprar vacina. Não, tem que fazer teste. Não foi feito isso aí. Ele seguiu livremente. Então, na verdade, existe o governo federal que é o executor, mas também aqui o legislativo, que agora com a CPI, para mim não é profundo o suficiente, dado esses elementos, são os elementos que estão para todo mundo ver. Você tem uma epidemia, você tem uma pandemia, você tem como combater, e o governo federal fez o contrário. Fez o contrário do combate. Para todo mundo ver. E eu que estou falando especificamente. Você vê qualquer especialista no Brasil, qualquer epidemiologista, qualquer cientista, infectologista, no geral, a imprensa, juristas, a comunidade científica internacional, o Brasil virou chacota, inclusive, internacional no mundo científico,
do que foi feito aqui. O mundo estava olhando, está ainda olhando com receio para o Brasil, inclusive pelas questões de geração de variantes e outras coisas mais, que é um país, dentre todos os países do mundo avaliados, o 9º país em capacidade de responder à Covid no mundo. Nós estávamos lá naquela época, em 9º lugar no mundo de capacidade de conter a Covid-19. E na avaliação de 98 países que eram de alguma maneira comparáveis entre si, o Brasil foi o último avaliado, 98º lugar. O pior combate à Covid-19 no mundo é o Brasil. Então, esse conjunto tem que ser avaliado e tem que ser, as responsabilidades têm que se aparecer, porque senão isso vai acontecer de novo. Nós temos um sistema único de saúde, nós temos, como eu já falei, mais de 40 mil salas de vacina, nós temos o dinheiro, nós temos o conhecimento, e isso o governo sinaliza para o outro lado, e esse outro lado está resultando até o momento em 600 mil mortes. Isso tem que ser muito bem avaliado, julgado, e na minha opinião, não poderia ter chegado aqui. Os poderes tinham que ter feito esse freio bem lá atrás. Então, é uma situação extremamente complicada, mas que não pode persistir. Porque o presidente ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade durante a pandemia e durante todo o seu governo de 2 anos. E isso justificaria um impeachment, que barraria o presidente. Ele cometeu vários crimes comuns de violação da lei penal, o que justificaria a instauração de um processo criminal contra ele se a Procuradoria-Geral da República, conduzida pelo senhor Augusto Aras, tivesse tomado as providências perante o Judiciário, que o Judiciário também espontaneamente não pode processar alguém criminalmente, ele tem que ser provocado pelo Ministério Público, que também se omitiu. E o TSE tinha lá sobre a sua mesa o julgamento da chapa do Mourão e do Bolsonaro, que poderia caçar a chapa e barrar o Bolsonaro. Então você tinha 3 caminhos para barrar o Bolsonaro. O caminho do direito penal, o caminho do impeachment e o caminho da cassação da chapa. De fato, nenhum desses caminhos andaram. Então acho que o senhor tem razão quando diz, olha, os poderes poderiam ter, o senhor utilizou a expressão, ter barrado um presidente maluco como esse, que em plena pandemia trocou 3 ministros da saúde, e ministros da saúde que queriam seguir as orientações das autoridades mundiais do campo sanitário, e foram afastados justamente porque estavam querendo seguir a ciência e a recomendação das autoridades sanitárias. Isso significa que o presidente da República optou pela morte. Ele optou pela propagação do vírus, optou pela disseminação e o crescimento da pandemia e, portanto, no limite, pelas mortes que resultaram em 600 mil hoje no Brasil. Isso parece muito claro. Se esse presidente não merece ser chamado de genocida, porque provoca a morte, favorece a morte de povos como os povos indígenas, e favorece a morte de 600 mil pessoas, é um presidente. Se esse não cometeu genocídio, vai ficar difícil descobrir alguém que tenha cometido. Mas, doutor, eu queria que o senhor me falasse uma coisa. Nós falamos do presidente, nós falamos do âmbito federal. E como é que andou a gestão da pandemia no âmbito, está andando, no âmbito local, Ribeirão Preto, municipal, e no âmbito estadual? Qual a sua visão de médico? Antes de passar para o Estado e para o município, mesmo desde o primeiro ministro da Saúde, que queria seguir lá as orientações da OMS, desde aquela época parece que o Bolsonaro já estava com uma orientação paralela. Então, desde o início, mesmo antes de trocar, ele já estava com outra orientação que não era a orientação oficial do Ministério da Saúde. Olha, aqui, assim, na minha opinião, a diferença do combate à Covid em São Paulo e em Ribeirão Preto é retórica em relação ao governo federal. Por quê? Exceto na questão da vacina.
Porque o Plano São Paulo, que foi instituído e que o Dória fica dizendo que é baseado em ciência, não é baseado em ciência. Em momento nenhum. O Plano São Paulo se constituiu num plano para manter o comércio funcionando. Porque taxa de ocupação de leito nunca poderia, é inaceitável, inconcebível fazer medidas restritivas ou não baseado na taxa de ocupação. Se você dobra, triplica, quadriplica o número de leitos. Então, enquanto você tiver leito para as pessoas morrerem, você pode funcionar? Então, esse é o plano São Paulo. Foi baseado essencialmente na taxa de ocupação de leito, que aqui em Ribeirão Preto seguiu. Que, inclusive, por várias vezes, o prefeito quis não seguir. Já era um plano limitado, e quantas vezes que ele fala, não, aqui nós estamos em outra fase, nós não vamos fazer isso. Né? Ribeirão Preto viveu épocas em que a taxa de transmissão, número de casos, número de óbitos estavam subindo, e nós estávamos passando de fase laranja para fase amarela, porque você tinha mais leito disponível. O que quer dizer isso? Vamos deixar as pessoas morrerem, tudo bem, se tem um leito de UTI para elas morrerem, que a taxa de mortalidade numa UTI é altíssima. Beirando 80%, de cada 10, 8 que vão para a UTI são entubados, morrem. De cada 10 que entram lá, 6 morrem. Então, assim, uma taxa de mortalidade alta. Então, é inaceitável também um plano desse, que deveria, sim, São Paulo, inclusive, como o estado mais rico, deveria ter feito a sua estratégia de circulação do estado, no mínimo aquilo que tem competência a ele, de circulação regional, de monitoramento, de testes, de isolamento, testagem, rastreio, chamado TRIS, testagem, rastreio, isolamento com suporte. São Paulo tinha condições de fazer isso acima do que aquilo que o governo federal, com auxílio próprio, inclusive. São Paulo poderia ter sido exemplo, não foi exemplo. Os índices de São Paulo não tem nada de exemplo, Ribeirão Preto também não tem nada de exemplo. Então, o que eu posso dizer que não é no mesmo nível em termos de disseminar a propagação do vírus, tem essa diferenciação na retórica, como eu disse, na fala, sim, não houve uma estimulando a aglomeração, não. Isso é uma diferença, mas na prática do combate em si... Na vacina também é outra diferença? Na vacina não há da competência aqui, né? A vacina é a competência federal. Se você não tem o município em si, e nem poderia fazer isso. Não, estou dizendo com relação ao estado de São Paulo. Sim, mas a vacina, o Dória foi melhor do que o Bolsonaro. Sim. Uma coisa tão óbvia. Isso. Se uma pessoa que fizer um negócio desse também... Se não fizesse isso também... É uma coisa extremamente... Então, assim, mas um combate, aí sim, incompetente, negligente e fora do contexto científico. Então, isso não tem nada de elogio para dizer que nem Ribeirão Preto nem Estado de São Paulo foram um exemplo de combate com Covid, porque não foram, eles não estão sendo. Né? Agora está discutindo retirar a máscara, está abrindo estádio de futebol, etc. No momento que a gente está num momento que a gente vive de melhora hoje, mas ainda morrendo centenas de pessoas no país, uma vida evitável tem que ser evitada. Centenas nem se diga. Então, não é o momento do que as pessoas estão fazendo, as pessoas que eu digo assim, os governos, liberar máscara, abrir estádio. Não, nós temos que chegar no nível de vacinação de 90% com 2 doses, nós temos que ter o controle da transmissão do vírus de fato, para depois a gente começar a falar, não, está controlado, agora a gente tem situação, dá para a gente andar sem máscara em lugares abertos, dá para fazer uma coisa. Não nesse momento agora, a gente não tem controle, tem a variante Delta circulando, a gente sabe como é que não tem controle genômico aqui no Brasil. Então, pode aparecer novas variantes com essa situação. Você tem 55% que não tem 2 doses aqui. Você tem uma grande parte que tem apenas 1 dose. Pode aparecer uma nova variante, com uma seleção natural aí dessa 1 dose, que seja inclusive uma variante mais resistente à vacina do que atualmente são, que atualmente parece que não tem evidência que está caindo a eficácia com as variantes das vacinas. Então, assim, nós temos uma situação que caminha para um lado bom, mas a gente já viu isso acontecer em vários lugares do mundo. Você está lá caminhando, comemorando, falando de retrocede.
não com tantas mortes como aconteceu no Reino Unido, que não aconteceu porque já tinha muita gente vacinada, mais de 60%, então, mas isso aí pode voltar. E as pessoas que são mais debilitadas, terceira idade avançada, vão continuar vulneráveis. E nós vamos aceitar que essas pessoas podem continuar morrendo à vontade? Não, nós temos que fazer o controle, nós temos condições no Brasil de chegar ao controle do vírus, é isso que tem que ser objetivado. E não simplesmente ficar olhando taxa de ocupação de leito, é uma avaliação muito superficial que estão fazendo, muito precipitada para o momento, apesar do momento melhor, mas é um momento ainda de muito cuidado ainda. Delicado ainda. Né? Sem dúvida. Doutor, essa pandemia, né? Nessa pandemia, isso é uma avaliação minha, eu vejo que é de muita gente também. A população brasileira quase que unanimemente reconheceu o heroísmo dos profissionais da saúde pública, os médicos, os paramédicos, os enfermeiros, os administradores, etc. E o corpo de apoio, né? O senhor é dessa área da saúde pública e eu colho a oportunidade para lhe prestar também uma homenagem nesse momento, por tudo que tem feito com risco, né, da sua própria saúde e tal, trabalhou, ajudou muito, né, na comunicação, né, de massa em Ribeirão Preto, no esclarecimento da população e também lá no seu dia a dia como médico do HC. Eu considero, portanto, estou entre aquelas pessoas que aplaudem, né, essa jornada heróica dos profissionais da saúde pública, do SUS no Brasil, desde que a pandemia chegou até hoje. Todavia, doutor, em outros setores também da medicina, como por exemplo o Conselho Federal de Medicina, que andou apoiando aí tratamentos sabidamente ineficazes, né? Agora surgem essas denúncias aí, por exemplo, da Prevent Senior, a outra é HP Vida, né? Que também insistiram nessa tática, embarcaram, né, nesse tratamento, chamado tratamento precoce, no kit Covid e tal, que não tem eficácia nenhuma, e embarcaram nessa ideia da imunidade de rebanho. E, portanto, houve um campo da medicina privada que não andou bem. Eu vou lhe perguntar uma coisa, o senhor certamente tem aí a sua ética médica, fique bastante à vontade para responder como quiser ou não responder, etc. O senhor não acha que um setor da medicina privada saiu chamuscado dessa pandemia, doutor? Veja bem, Machado, o Código de Ética Médico, ele não permite que o médico divulgue tratamento que não seja com base em ciência. Então houve uma confusão, não uma confusão, da parte de quem entende, que é do conselho, uma confusão deliberada entre você fazer o tratamento fora da bula, chamado off-label, e você disseminar esse conhecimento. Então, é vedado, inclusive, de punição. A gente viu no início da pandemia aí casos de alguns poucos meses que fizeram alguma coisa e foram lá, não foram caçados, mas foram afastados, etc. e tal. Logo depois, veio uma coisa muito pior do que isso, com canais no YouTube, com milhares de pessoas assistindo, com médico falando de tratamentos sem nenhuma evidência científica. Isso é vedado. Era dever dos conselhos regionais, Conselho Federal de Medicina, barrar isso, coibir, dever de fazer isso. Porque qual que é o uso fora da bula que é aceitável? Você está numa situação que você não tem saída, isso bem lá no início da pandemia, né? Digamos, porque depois muitas coisas foram aparecendo e já se traçou um caminho muito cedo de tratamento de coisas que foram sendo descobertas, como anticoagulação, uso de corticoide e outras coisas que realmente já passaram a diminuir. Várias outras coisas que foram sendo descobertas e estão sendo ainda descobertas. Entendeu? Quando muito no início não tinha nenhum estudo ainda, porque a doença é nova, então você está com o seu paciente
e ele está no estado gravíssimo, grave, e você explica para ele, olha, esse medicamento aqui pode ser que tenha um efeito, não tem comprovação científica, então a gente pode arriscar fazer, porque eu não tenho mais nada para fazer para você. Com o acordo e o assino firmado de que estava ciente de que tinha risco, de que não tinha comprovação científica, para aquele caso. Isso é o uso fora da bolha, que é aceitável. Você pode fazer uma outra situação que o médico chega na situação e você pode usar isso como conforto, como uma tentativa, como não há. Mas o que se fez de maneira alguma. Então, nesse sentido, assim, eu não vi o Conselho Federal de Medicina propagando tratamento precoce, etc. Não. Mas vi essas ações que eram públicas e notórias e intensas não serem coibidas. E aí falhou o Conselho Federal de Medicina e falhou também os conselhos regionais. Porque esse tipo de coisa não é permitido. É verdade. E também a instituição de protocolos em instituições públicas, que aconteceu muito, é vedado também a confecção de protocolos que não sejam sobre base científica. Uma prefeitura, um governo de estado, um governo federal não pode instituir nenhum, isso aí está vedado em lei no Brasil também, que não seja sobre comprovação científica. Nós tivemos vários municípios que fizeram isso também e a coisa ficou sem ter uma resposta dos conselhos, etc., que deveriam ter fiscalizado e feito isso aí. Não, e também uma ação do governo, né? Porque o governo também tem a ação de fiscalizar protocolos que estão fora sem embasamento científico. Bom, acredito que agora, com esses exemplos que você citou aí, que vão ser investigados, ver realmente o que aconteceu e se realmente aconteceu o que estão mostrando aí, são coisas que são passíveis, são crimes, né? Contra a vida. Então isso aí depende de investigação, de chegar à conclusão do que realmente aconteceu. Perfeito, porque enquanto que os profissionais do SUS, da saúde pública, foram impecáveis no trabalho que fizeram, até com risco da saúde, da vida deles profissionais, setores da medicina privada e o Conselho Federal de Medicina, setores, não estamos generalizando, setores da medicina privada, como está aparecendo agora na CPI, andaram muito mal e saíram chamuscados dessa pandemia para utilizar um reforço da gíria, saíram com o filme queimado, porque a gente viu, como o senhor disse, médicos renomados, inclusive professores, que acabaram morrendo de Covid, difundindo na internet o tratamento precoce, que era um tratamento sabidamente ineficaz. O Conselho Federal de Medicina referendou a liberdade do médico, inclusive para prescrever um tratamento ineficaz. Isso eu considero um absurdo. Então, olha, nesse momento de golpe de Estado aqui no Brasil, de ascensão da extrema-direita, a gente viu que setores do judiciário que permitiram o golpe, setores do Ministério Público, setores da mídia que apoiaram o golpe de Estado e que nos levou à situação que nos encontramos hoje, saíram, como eu disse, chamuscados desse momento político, né? Saíram como vilões, né? E daí vem a pandemia e a gente vê que também no campo da saúde, enquanto você teve a atuação heróica de um setor do setor da saúde pública, você teve também alguns vilões nesse campo, né? Eu acho que neste momento em que nós tivemos uma crise política muito grande e depois com a chegada da pandemia, ele foi um momento doloroso, mas foi um momento didático, né? Para a gente conhecer também, né, quem é quem, né, na sociedade brasileira, né, nas instituições brasileiras. Foi doloroso, foi triste, né? Ainda continua sendo, temos ameaça à democracia, temos ameaça à saúde pública, mas a gente vai conhecendo os personagens. Doutor Lício, eu queria dizer para o senhor com muito pesar que nós já estamos sobre a hora. Passou muito rápido, o nosso papo foi tão interessante, tão envolvente, que eu nem vi passar, né? E eu teria mais perguntas para fazer para o senhor sobre possíveis pandemias, que, embora o senhor seja um infectologista, não é um epidemiologista,
mas já se fala aí que outras pandemias se anunciam no horizonte, resta saber quando, por que elas virão, é certo, etc. Mas aí a gente, infelizmente, chegamos, né, ao limite do tempo no programa e eu queria pedir ao senhor, doutor Ulisses, que fizesse as suas considerações finais e espontâneas sobre o nosso tema tratado aqui hoje. Não, Machado, é assim, minha consideração é que realmente a gente viveu um momento trágico no Brasil. Tudo que nós estamos vivendo aqui, em sua maior proporção, poderia ter sido evitado. E nós temos que continuar firmes ainda. Eu acho que ainda usar o máscara para o ambiente fechado. Eu estou aqui, estou vacinado. Hoje eu tomei minha 3ª dose como profissional de saúde. Mas eu não deixei de usar máscara. Eu vou estar em contato com pessoas que são vulneráveis. Eu posso adquirir, posso passar. Então a gente tem que continuar cuidando da gente, continuando das pessoas, cuidando das pessoas que a gente ama, do coletivo como um todo. Mas nós precisamos fazer o que aconteceu no Brasil hoje tem que ficar a limpo. As responsabilidades têm que aparecer, porque senão isso pode acontecer de novo. Não pode acontecer mais. Uma situação igual a essa, outras epidemias, sim. É uma questão de tempo de ter outras epidemias. A gente não sabe nem como que vai ficar a própria Covid, se outras variantes resistentes a vacinas e outras coisas, a gente não sabe. A gente tem que repensar muita coisa. As pandemias elas são preveníveis. Esse salto de infecção de animal para o homem, tem como fazer uma vigilância mundial sobre isso, a um custo irrisório para a ONU. A Covid era evitável, várias outras doenças são evitáveis. Então, e até para a gente avaliar o sistema econômico, social que a gente vive no planeta. A gente viu até na pandemia a competição entre os países. Nós não vimos uma cooperação. A OMS foi incapaz de coordenar uma campanha mundial de combate à Covid. É cada um por si. Hoje nós temos ainda países mais pobres com 2% de vacinados. É uma situação extremamente... Nós vivemos num planeta em que a gente nós estamos destruindo o meio ambiente, nós estamos colocando em risco a questão de pandemias e nós estamos caminhando para a situação de desagregação social, de um avanço tecnológico, mas que não está a serviço da maioria da população do mundo. Então nós temos que, é um momento de refletir que a própria Covid é um fruto do sistema que a gente vive hoje. A gente tem que pensar. Não é só isso aí, tem muitas outras coisas que num outro tempo a gente pode aprofundar, que a gente precisa realmente refletir, para a gente realmente conseguir tirar a lição dessa pandemia, para a gente realmente ver um futuro melhor, não só para o Brasil, mas para a humanidade como um todo. Muito bem. Olha, nesta edição do programa Direitos na Rede, eu recebi especialmente honrado o infectologista do Hospital das Clínicas, Dr. Ulisses Strogoff de Matos. Foi com ele que nós estivemos conversando até agora sobre a má gestão da pandemia e as 600 mil vítimas do Bolsonaro. Dr. Ulisses, eu quero agradecer muito a sua disposição de ter vindo aqui ao nosso programa, atendido o nosso convite, de ter continuado fazendo o que o senhor vem fazendo, esclarecendo a população de Ribeirão Preto, da região e do país. Foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Eu espero poder contar com novas participações do senhor aqui no programa Direitos na Rede. As portas estão sempre abertas e o convite está também feito, desde já. Muito obrigado. Quero agradecer também aos nossos telespectadores que ficaram conosco até este momento. Eu espero poder contar com esta mesma audiência nas próximas edições do programa Direitos na Rede, pela Rede PT, YouTube e fanpages. Muito obrigado e até a próxima.
Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Grande para atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, sambar. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar, com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.